Eles pareciam casais perfeitos e alguns casamentos até pareciam ter saído diretamente dos contos de fadas, até que eles foram pegos na mentira. Nesse vídeo você vai ver 12 casais famosos envolvidos em boatos de traição que chocaram o público. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente se você acha que o meio artístico é mais propício a traições ou se tudo não passa de uma grande sem-vergonhice mesmo. Danielle Winitz e Cássio Reis. Cássio Reis era marido de Danielle Winitz e os dois tinham acabado de ter um filho juntos quando ela iniciou um romance com o ator Jonatas Faro. Danielle assumiu o romance com Jonatas logo depois da separação, mas o relacionamento não durou muito. Sobre a separação, na época, Cássio Reis disse que fez o que pôde para salvar o casamento e tentou salvar a relação durante um ano. Silvio Santos e Cidinha. A primeira esposa de Silvio Santos passava por um tratamento pesadíssimo contra o câncer quando ele se envolveu com a sua atual esposa Iris Abravanel. Apesar de Silvio ter dado o melhor tratamento que ele pôde para Cidinha, o caso é meio nebuloso e, pelo que consta nas biografias já lançadas do ídolo, o Silvio permaneceu casado com Cidinha até a sua morte em 1977, porém a filha mais velha de Iris e Silvio, Daniela, nasceu em 1976. Thaís Fersosa e Joaquim Lopes. O caso de Thaís Fersosa e Joaquim Lopes foi um dos casos mais emblemáticos de traição do meio artístico. Thaís Fersosa namorou Joaquim Lopes durante 5 anos e depois de um casamento glamuroso, ela foi humilhada e deixada pouco depois da lua de mel. Joaquim Lopes teria se relacionado com Paola Oliveira enquanto estava com Thaís e pouco tempo depois ele assumiu o relacionamento com Paola, com quem ele também ficou durante 5 anos. Thaís refez a vida e se casou com o cantor Michel Teló, com quem ela hoje tem 2 filhos. Cauã Raymond e Grazi Massafera. Cauã e Grazi formavam o casal 20 dos anos 2010, quando o divórcio do casal caiu como uma bomba no meio artístico. O casal, que tinha a filha Sofia com pouco mais de um ano, se viu em meio a boatos de traição de Cauã Raymond com a atriz Isis Valverde, enquanto eles gravavam uma minissérie juntos. Grazi Massafera confirmou a traição a fotógrafos, mas Cauã e Isis nunca admitiram o romance. Tempos depois, Cauã renovou seu contrato com a Globo e exigiu que ele não contracenasse nem com Isis e nem com Grazi. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Bruno Galhaço traiu Giovanna Eubank em 2012 com a modelo Carol Francischini. Giovanna Eubank teria ficado sabendo da traição porque Carol Francischini estava grávida e pediu um teste de DNA para Bruno. O teste deu negativo e Giovanna Eubank e Bruno Galhaço acabaram reatando 2 meses depois. Marcos Mion e Susana Gulo. Senta que lá vem história. Em 2014, o nome de Marcos Mion foi envolvido em um escândalo de traição com a atriz Débora Seco. Ele já era casado com Susana Gulo há 10 anos e contracenava com Débora Seco em uma peça de teatro. Na época, a Débora Seco e o Marcos Mion negaram as notícias, mas no final do ano, a Susana teria descoberto a traição e postou uma foto com os filhos com a legenda "Agora somos só nós". A sogra do Mion também mandou uma indireta no Twitter, dizendo que o pior traidor era aquele que estava dentro da casa. Um tempo depois, os posts foram deletados e Susana negou a separação, mas anos depois, Débora Seco confirmou que teve um caso com um homem casado, mais ou menos nessa mesma época da polêmica com Marcos Mion, e que o caso durou 10 meses. O nome de Marcos Mion está novamente envolvido em uma polêmica de traição, mas dessa vez o pivô seria a atriz Débora Nascimento, que teria se envolvido com o apresentador em Curaçao.
Débora Nascimento e José Loreto. Por falar em Débora Nascimento, ela estava casada com o ator José Loreto quando surgiu o famoso boato do surubão de Noronha. A história era a seguinte: segundo os boatos, o Loreto estava tendo um caso com Marina Rui Barbosa, que também era casada com o Xande Negrão, e os dois teriam se encontrado em um evento de orgias entre os famosos que acontecia em Noronha, na pousada do Bruno Galhaço. Ninguém nunca confirmou nada, mas todo mundo se separou e Noronha nunca mais foi a mesma. Beth Faria e Mário Gomes. Beth Faria era a musa nos anos 70 e, enquanto esteve casada com o diretor Daniel Filho, traiu o marido com o bonitão da vez, o galã Mário Gomes, enquanto eles contracenaram na novela Duas Vidas. Mário Gomes ainda achou ruim que a sua carreira deu uma estagnada depois dele ter tido um caso com a mulher de seu chefe e disse que o boato de que ele deu entrada em um hospital com uma cenoura inserida em seu corpo surgiu depois desse episódio. Beth Faria se disse arrependida e depois disso ela manteve uma amizade com Daniel Filho. Nívia Maria e Erval Rossano. Nívia Maria ficou extremamente abalada depois que seu casamento de quase 30 anos com o diretor Erval Rossano terminou. Para piorar, Erval Rossano apareceu com Maiara Magri pouco tempo depois da separação e Maiara Magri declarou que, na verdade, ela já tinha tido um caso com Erval Rossano nos anos 80, enquanto ela era dirigida por ele em A Gata Comeu. A declaração pegou mal. Maiara passou a ser ignorada no meio artístico e ela acabou pedindo desculpas a Nívia Maria. Maria Zilda Bethlen e Roberto Talma. Recentemente, o ator José de Abreu deu uma declaração irritado com o fato de Maria Zilda Bethlen ter dito que ele tinha bafo. Ele disse que os dois, na verdade, tiveram um caso enquanto ela era casada com o diretor da Globo, o Roberto Talma, e que ele, o Roberto Talma, teria tido caso com todo mundo da TV Globo. Príncipe Charles e Princesa Diana. Esse foi um dos casos mais famosos de traição do mundo. O príncipe Charles, que hoje é rei, nunca se envolveu emocionalmente com sua esposa Diana Spencer, porque sempre foi apaixonado por Camila Parker Bowles, sua colega de faculdade. Charles manteve Camila todo o tempo perto da família real e a situação gerou vários transtornos mentais para Lady Di. Arnold Schwarzenegger e Maria. O eterno Robocop revelou que traiu a esposa com quem ele teve 4 filhos durante uma terapia de casal. Arnold Schwarzenegger teve um caso com a governanta da casa onde ele vivia com sua família e com ela teve um filho chamado Joseph. Arnold assumiu Joseph desde quando ele soube que seria pai e Maria pediu divórcio quando descobriu tudo, depois de 25 anos de casamento. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like e até o próximo vídeo.